Meus amados, que a graça, a misericórdia e o poder de Deus seja com cada irmão. Eu quero primeiro cumprimentar o pastor da igreja, o pastor Seno, Reino Marcos, pelo trabalho que ele está realizando, que Deus possa abençoá-lo, os demais colegas pastores, que Deus seja abençoando e sustentando cada um deles, os nossos queridos presbíteros que estão conosco, que Deus seja abençoando cada um dos senhores que tem feito história nessa igreja. Eu que conheço essa igreja há tantos anos, eu posso dizer que quantas maravilhas, mas quantas maravilhas Deus tem feito no decorrer desses anos. A gente só pode dar aleluia e amém, porque isso são coisas muito especiais. Quero cumprimentar cada um desses presbíteros da alegria do Senhor. Quero cumprimentar o presbítero Adonias, representando aqui todos nós, presbíteros, docentes e regentes. 48 anos, 12 reuniões consecutivas do Supremo Concílio. Deus tenha abençoado esse querido irmão e esse querido amigo por todos esses anos na história da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quero abraçar cada um daqueles que estão conosco nesta manhã, de uma forma muito especial, os nossos delegados e a igreja aqui presente. Eu quero expressar a nossa gratidão pela maneira que nós somos sendo recebidos aqui em Cuiabá. Eu creio que cada um dos delegados tem sentido muito bem nos seus hotéis. Eu nunca me hospedei num hotel tão bonito, tão chique, tão gostoso. Até hoje eu nunca pensei que ficaria num quarto do tamanho que eu estou. Eu nunca fiquei hospedado num quarto daquele tamanho, alguma coisa assim que surpreende qualquer um. De fato é uma suíte. Eu fiquei olhando aquele negócio, fiquei pensando, gente, isso não é para mim. E me colocaram lá. Então eu expresso minha profunda gratidão à comissão de hospedagem, aos demais irmãos dessa igreja, a maneira carinhosa que está tratando a cada um de nós delegados. Que Deus seja abençoando a igreja, abençoando os irmãos, abençoando de uma forma muito especial todo o trabalho que está sendo feito para a glória, para a honra e louvor do Senhor. Meus queridos, a coisa é tão boa, está tão boa aqui em Cuiabá, que eu fiquei assustado. Me colocaram um carro à disposição e me colocaram um motorista à disposição, que é o reverendo Cláudio. Eu agradeço o Cláudio, porque o Cláudio nós somos companheiros há longas datas. Ele já foi aquele que me acompanhou nos lugares mais difíceis. A gente brincava algumas vezes que ele era meu guarda-costa, porque nós íamos em cada quebrada, só Deus sabe como nós chegávamos lá, nas altas madrugadas da noite. E o Cláudio estava comigo. E hoje, desde ontem, ele está me acompanhando. Leva, traz. Eu quero agradecer aqui o nosso irmão reverendo Cláudio, reverendo Marcos, por essa disposição e o carinho de cada um dos nossos irmãos. Hoje é uma manhã de gratidão e de louvor ao nosso Deus. E eu tenho pensado naquilo que, de fato, deve expressar isso nas nossas vidas. Eu gostaria que nós lêssemos o Salmo, que traz conosco 3 palavras-chave importantes. Uma, a soberania de Deus. Nós só podemos compreender a história da igreja quando nós olhamos na perspectiva da soberania de Deus. A reforma nada mais fora do que um ato da soberania de Deus e da providência de Deus. No período crítico, difícil, numa época de tantas incredulidades, de tantas insatisfações, de tantas lutas, Deus levanta Lutero, Deus levanta Calvino, Deus levanta Busser, Deus levanta tantos homens que fizeram a história da nossa igreja. Então a história da igreja é marcada pela soberania de Deus e pela providência de Deus. Henry Stowe, no seu livro de História da Reforma, ele deixa bem claro que a Reforma foi uma redescoberta da soberania de Deus. Os homens descobriram, de fato, Deus soberano dirigindo todas as coisas. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto sagrado que nós vamos ler, não é só a soberania de Deus, é o espírito de gratidão, que é fruto dessa confiança que nós temos em Deus. É o fruto da confiança irrestrita que nós colocamos nossas vidas nas mãos do Senhor
E Deus, a sua graça, no seu poder, dirige todas as coisas de acordo com a sua vontade. E a terceira, é óbvio, quando nós entendemos isso, se nós temos um Deus soberano na sua providência, nós confiamos nesse Deus soberano, nós somos um povo profundamente abençoado por este Deus. Agora, pode ser difícil você olhar para o Salmo e pensar, mas, pastor, esse Salmo, ele foi escrito num período de crise, num dos períodos mais críticos da história de Davi, mas ele traz do seu bojo essas 3 ideias centrais, a partir de 5 pontos que eu quero colocar nessa hora para os irmãos, dentro dessa visão de gratidão, de soberania de Deus, e também das bênçãos do alto. Foi um período de adversidade para Davi. Nós estamos no Supremo Concílio também, num período de adversidades, de pressão. Eu sei que muitos irmãos estão apreensivos com tantas coisas, com tantas notícias, a mídia para lá, a mídia para cá. Eu fico pensando, se a mídia existisse nos dias que aconteceu esse fato com Davi, possivelmente estariam também colocando as mesmas palavras que Davi coloca no verso 1 e no verso 2 desse salmo, e usar as mesmas expressões. O salmo é o salmo 3, os irmãos estão aqui perguntando, meu pastor às vezes esqueceu o salmo. Não, o salmo é o salmo 3, e é ele que eu quero ler nesta hora com os irmãos, mas eu gostaria de dar essa introdução, para que os irmãos pudessem localizar a leitura desse salmo, porque foi um salmo escrito por Davi, quando ele teve de fugir do seu próprio palácio, e recolher-se, porque a adversidade vinha do seu próprio filho, que estava querendo usurpar o trono, e Davi estava preocupado diante de tudo que se falava, de tudo que anunciava, de tudo que dizia. Olha, observa o verso 1 e 2 desse salmo. Então vamos ler o todo, vamos ler de forma alternada, só que não vamos ler de maneira diferente, esse alternado dessa vez. Eu vou ler 2 versos, irmãos, 2, até o final desse verso, até o final do Salmo 8, Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e me exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele, o teu santo nome, me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres os queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. O Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Fala, Senhor, ao nosso coração. Fala, Senhor, as nossas vidas nesta hora. Instrua-nos na instrução desse texto sagrado, para que nós possamos conhecê-lo, entendê-lo e aplicá-lo nas nossas vidas. Que nessas horas, ó Pai, que nós vivemos, nós possamos olhar para o Deus soberano que dirige a história, dirige as nossas vidas, possamos confiar plenamente no Senhor, e possamos saber que nós somos abençoados. Por isso, ó Pai, graças te damos, Senhor. Fala, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Meus amados, eu gostaria que você olhasse para esse texto sagrado e pudesse compreender isso. Gratidão. Você pode parecer difícil ser um texto de gratidão. Gratidão é fruto de uma experiência profunda com Deus, de uma experiência em que nós sabemos que tudo está nas mãos de Deus,
e tudo Ele faz como lhe agrada. É Ele que orienta todas as coisas. Por isso que a palavra de Deus deixa bem claro a nós, em tudo devemos agradecer a Deus. É difícil nós entendermos isso. Quando nós somos pressionados, quando nós somos questionados, quando são levantadas interrogações, quando são levantadas preocupações, indecisões, nós precisamos nessa hora olharmos a vida, a perspectiva não dos homens, mas de Deus. E quando nós compreendemos o sentido maior desse texto sagrado, e somos gratos a Deus por algumas coisas que Ele faz por nós. A primeira coisa que esse texto deixa bem claro para nós está no verso 3. Depois de mostrar que Deus é o nosso Salvador, que Deus está ao nosso lado, o verso 3 vai tentar nos explicar dizendo, Ele é escudo, mas o que Deus faz conosco é levantar nossas cabeças. Tu nos exaltas, o que exaltas a minha cabeça. Quando nós olhamos o mundo na perspectiva de olhar para cima, nós podemos compreender a soberania de Deus. Quando nós olhamos o mundo, olhar para baixo, nós não vamos sair dos nossos lugares. A reforma só aconteceu porque Lutero teve a visão clara da justiça plena de Deus. O justo viverá pela fé. Ele compreendeu todo o sentido de uma vida posta nas mãos de Deus. Não é através dos atos humanos, não é através do sacrifício humano, não é através das lutas humanas que nós teríamos o perdão dos nossos pecados, mas o perdão dos nossos pecados só encontraríamos razão de ser na pessoa do nosso Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que morreu por nós na cruz do Calvário. Deus levantou Lutero. Deus o chamou. Deus mostrou para ele uma nova realidade. O Senhor exaltas a minha cabeça, o Senhor é o meu escudo, é a minha proteção. Davi poderia entrar naquela caverna, ou poderia entrar em qualquer lugar, e poderia sentir que não havia saída para ele. Ele estava com problema com seus filhos, ou com o seu filho, de uma forma especial. Estava com o seu lar destroçado, estava envelhecido, estava cansado de lutas. Eu podia dizer, não há mais saída. Mas quando ele olha para Deus, ele compreende o que Deus é e o que Deus faz, de acordo com a sua vontade soberana. Deus exalta a nossa cabeça. Ele é escudo para cada um de nós. Quando nós olhamos tudo o que acontece ao nosso redor, todas as pressões, todos os lados que são levantados, nós só podemos olhar para Deus e confiar em Deus e descansar em Deus. Deus é o Senhor da história. A igreja não existe por ela mesma. Às vezes a igreja existe pelo um ato exclusivo da graça, do poder e da misericórdia de Deus. É só assim que nós fazemos as obras. Eu me lembro a primeira vez que eu estive em Cuiabá e vi o terreno, e vi o projeto. O conselho naquela época era um grupo menor, preocupado, vamos dar conta, não vamos dar conta, e eu brinquei com os irmãos, olha o tempo pronto, não olha o tempo sendo feito. Levanta a cabeça e olha o tempo pronto. Nós estamos hoje vendo o tempo pronto. Nós estamos vendo o real que Deus fez por nós. Se Deus não tivesse levantado a cabeça do conselho, diante das dificuldades que a igreja passou, diante das lutas que a igreja enfrentou, vocês não chegariam aqui.
Um dia Deus trouxe o reino Marcos, mas não foi o reino Marcos que veio para cá, foi Deus levantando a cabeça e Deus fazendo essa igreja movimentar para a glória dEle, para o poder dEle, de acordo com a vontade soberana de Deus. Só quem conhece a história sabe dos milagres de Deus. Deus exalta a nossa cabeça. A segunda coisa que esse texto me ensina é que nós podemos orar a Deus. Com minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Uma das coisas que marca a história da igreja é uma vida de comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Nós podemos abrir o nosso coração diante de Deus. Essa noite foi uma noite especial para mim. Quando eu deitei, eu comecei a pensar numa série de coisas e acordei pelo menos umas 3 vezes durante a noite. E acordei para orar, para colocar diante de Deus algumas coisas que eu precisava colocar. A gente pode orar com Deus. A gente pode falar com Deus. Quando você lê a história de João Calvino, você fica maravilhado vendo a vida de oração de João Calvino. Era um homem que tinha uma comunhão muito íntima com Deus. Por isso João Calvino suportou tudo o que ele suportou. Quando você olha para João Calvino, aquele jovem frágil, débil, que passa pela cidade de Genebra, é expulso de Genebra, depois 3 anos depois volta para Genebra. Aquele homem que tinha mais enfermidades que nós podíamos contar. Alguns autores chegam a colocar que Calvino tinha mais de 40 enfermidades, outros chegam a dizer que ele tinha 51 enfermidades, não sei onde eles contaram tantas enfermidades. Que terminou os seus dias não conseguindo nem deitar e nem sentar direito, ficava encostado. A história registra fatos tão maravilhosos daquele homem, mas registra que era um homem trabalhador, árduo, mas tinha uma vida profunda de comunhão com Deus. E é isso que marcou a história. Um homem que tem uma visão diferenciada. Não há igreja que cresça sem oração. Nós muitas vezes estamos negligenciando a nossa vida de oração diante de Deus. Nós precisamos, meus amados, se nós quisermos um revivamento no Brasil, é preciso dobrar os nossos joelhos, nas nossas casas, nas nossas igrejas, nos nossos campos missionários, chamar o nosso povo para orar, e orar ininterruptamente diante de Deus. Nós perdemos a visão das vigílias de oração que no passado nós tínhamos. Nós perdemos os nossos jejuns, os nossos quebrantamentos. Tantas coisas vão tomando tempo de nós, que agora nós gastamos tempo com a mídia e não temos tempo para ajoelhar diante de Deus. Eu não posso ajoelhar, então senta, fica de pé. Não há maneira de orar, quebranta o seu coração, quebranta a sua vida perante o Deus, o nosso Deus. Tenha comunhão íntima com o nosso Senhor Jesus Cristo. Desfrute da intimidade de Jesus Cristo. Seja amigo de Jesus Cristo. Está faltando isso nas nossas vidas. Com a minha voz eu clamo ao Senhor. Se há alguma coisa que eu admiro na igreja de Cuiabá, tem sido a vida de oração desta igreja. Os presbíteros oram, os pastores oram, os diáconos oram, a igreja ora. Estão construindo porque clamam diariamente diante do Senhor. Os problemas existem. As pressões existem, os adversários existem, ninguém pode tirá-los de nós, mas nós podemos quedar aos pés
do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa voltar ao tempo das nossas vigílias. As nossas vigílias antigas, as nossas vidas de oração. Muitas vezes algumas pessoas falam: pastor, mas isso já se passou. Hoje nós estamos num pós-modernismo, nós temos tantas coisas. Meus irmãos, a igreja é a mesma em todas as épocas, porque ela é em Jesus Cristo, o nosso Senhor. A soberania é de Deus, a graça é de Deus, tudo está no Senhor, e a nossa confiança é somente em Deus, não em outra pessoa. O irmão poderia pensar: mas pastor, hoje Deus não vai mandar pão e nem leite para os nossos orfanatos como no passado. Eu diria: será que nós algumas vezes já dobramos? Nós tivemos a pandemia, tivemos uma grande pandemia, mas uma das maiores lições que a pandemia trouxe para mim é que a igreja saiu mais fortalecida pós-pandemia. Analise as igrejas que têm vida com Deus, cresceram nas contribuições, cresceram em números, cresceram em engajamento, porque muitas dessas igrejas desfrutavam de uma vida de oração com Deus. Fazia parte da intimidade com Deus. Eu gostaria que você pudesse ver o Espírito Santo te abraçando e te envolvendo a cada momento da sua vida. É hora de buscarmos a Deus. Terceira coisa que esse texto tem me ensinado, eu gostaria de colocar para os irmãos: deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Terceira coisa que Deus faz conosco: primeiro nos exalta, Ele levanta a nossa cabeça, depois nos ensina a buscá-lo em oração, depois Deus, pela sua maravilhosa graça, toma conta de nós e faz com que nós possamos descansar. O dormir aqui tem a ideia do descanso. Há muitos textos sagrados que falam de descanso, mas há 3 textos que me chamam a atenção, que eu gostaria de deixar para os irmãos. O primeiro é esse, o segundo está no Salmo 4, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só Tu me faz repousar seguro. Esse foi o texto que eu usei com os meus netos no período da pandemia. Eu cada noite dormia com eles, porque eu tive em casa a Covid com toda a família. De uma hora para outra eu estava com a esposa, com o genro, com a filha, com os netos, todos. Eu dormia com os netos. E todo dia eu fazia eles repetirem esse texto. Porque muitas vezes eles viam a televisão e viam aquelas notícias atemorizadoras. Milhares morreram. Covas sendo abertas. Eu sentia que eles poderiam ficar preocupados, sentir que tudo iria acabar. Então eu li esse texto, e nós repetíamos todo dia: deito-me e pego no sono, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar seguro. E o outro é um texto que Jesus usou na hora de sua morte, que é uma oração usada pelos filhos das casas judias. É muito interessante que em Israel esse texto é usado como texto que deveria ser lido quando o filho era colocado na cama. É o Salmo 31, o verso de número 5. Nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Em Tuas mãos entrego o meu espírito. Foi a última expressão usada por Jesus na cruz.
Deus descansa as nossas vidas. Deus refaz as nossas forças. Lutero e Calvino não teriam condições de terem feito a reforma se eles não fossem sustentados por Deus. Reforma não é uma coisa fácil a ser feita. E eles precisavam de muito mais coisas. Escrever, ter a mente lúcida para escrever, ter a mente lúcida para debater, ter a lucidez para apresentar suas teses, treinar as pessoas, enfrentar as batalhas as mais diversas possíveis. De um lado, a guerra dos camponeses, do outro lado, enfrentar os momentos em que havia indecisões religiosas, escândalos que muitas vezes cercavam. Eu fico pensando quando Calvino teve de conviver com o caso Servetus. À noite, Calvino, no outro dia, deveria entregar ou não entregar os documentos que ele tinha sobre Servetus. Que luta que ele teve na sua vida, que batalha que ele teve na sua luta, na sua vida. Eu fico imaginando a noite que Lutero passou, e no outro dia ele teria que responder à dieta de Worms, porque ele pediu para que no outro dia ele pudesse responder à dieta. Que luta íntima Lutero teve. Se não fosse a graça e o poder de Deus sobre esses homens, nós não teríamos a reforma dos nossos dias, a soberania de Deus. Eu fico imaginando quando esta igreja enfrentou a pandemia e olhou que precisava de terminar o tempo, terminar a obra. Eu tenho certeza que muitas vezes o conselho passou orando a Deus e perguntando: Senhor, nós vamos ter recurso ou não vamos ter recurso? De onde virá o recurso? De onde Deus vai levantar condições? Nessas horas difíceis da vida, o conselho olhava a obra e sentia: nós precisamos de tanto, mas nós não temos tanto, está tudo parado, as empresas não entregam as coisas, o tempo urge, nós vamos chegar em condições de estar com tudo pronto. Vem 2020, vem 2021, 2022 começa com os mesmos problemas. É nessa hora, meus queridos, que nós precisamos ser descansados por Deus, ser guardados por Deus. Precisamos dormir em paz. Nós precisamos compreender que Deus é que nos põe na cama e puxa a coberta sobre nós. É Ele que faz maravilhas sobre as nossas vidas. É Ele que faz tudo como lhe aprove, pela graça, pelo poder e pela glória de Deus. Marcos me dizia que teve dia que ele teve que fazer 7 sepultamentos. 8 sepultamentos, está me corrigido aqui. Meus amados, diante de tudo isso, olha a pressão, olha a situação, olha a luta. É nesta hora que nós precisamos descansar nos braços do nosso Deus. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não há nada a ser feito. O melhor conselheiro é o travesseiro. O melhor conselheiro é o travesseiro. Eu creio que muitos pastores passaram por isso. Para não dizer todos nós pastores, todos os nossos conselhos neste período. O melhor conselheiro é o travesseiro. Para não entrarmos em desespero. As pressões eram muito grandes. A angústia era muito grande. Mas há uma quarta coisa que Deus faz por nós. Verso 6.
Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Eu, quando leio esse texto, eu fico pensando em Lutero. Eu gostaria que você pudesse estar na dieta de Worms. Lutero sozinho. Do lado, o representante do Papa, naqueles dias, o cardeal. Do outro lado, o rei, com toda a sua comitiva, com seu grupo, as autoridades constituídas. Do outro lado, todos a igreja daquela época, e os filhos de Lutero todos colocados à frente. E havia uma única pergunta para Lutero: você deve retratar de tudo que você fez, tudo que você escreveu. É só você retratar. Aí alguns irmãos vão dizer: mas o pastor Lutero foi com salvo-conduto. Que adiantaria salvo-conduto? A história fala que, numa expressão jocosa, que havia mais inimigos por cima dos telhados do que qualquer coisa naquele dia. Não havia saída para Lutero. São muitos adversários. São muitas coisas. E naquele dia Lutero toma a palavra: isso eu não posso retratar, a não ser que me convença pelas Escrituras Sagradas. Tudo o que escrevi está de acordo com as Escrituras Sagradas. Aí nasce a palavra protestante. Aí nasce a ideia de uma igreja que tem coragem. E o Supremo Concílio nosso precisa ter coragem. Nós não podemos ter medo. Nós precisamos tomar as nossas decisões diante de Deus. E precisamos em alto e bom som: assim quer Deus, pela glória dEle, pelo Espírito dEle. Não é a decisão única, é a decisão do Supremo Concílio, do povo de Deus. E a minha oração é que nós podemos quedar-se diante do Espírito Santo de Deus. Não são os adversários, não são as pessoas. Possivelmente algumas pessoas também chegaram diante do rei do Marcos e do conselho e disseram: é melhor dispensar o Supremo Concílio e ir para outra região, porque nós não vamos dar conta. Nós não vamos chegar lá. Algumas vezes o Calil chegava em nossas reuniões meio preocupado: eu preciso de X, e vocês precisam arrumar para mim, porque assim nós temos de fazer as coisas. Essa ousadia nós precisamos ter, meus queridos. É a ousadia do povo de Deus. É um povo de cabeça erguida. Buscai as coisas do alto. Pensai nas coisas do alto. Nós vivemos na graça, no poder, na misericórdia de Deus, com toda temperança, com toda honestidade, mas nós não nos quedamos diante dos ditames dos homens. A glória de Deus, o louvor é de Deus. Tem muitos adversários contra Davi, mas Deus fere os queixos dele. Há muitos adversários, mas Lutero sai triunfante. O Senhor me deu, e eu não posso retratar assim que alguém me prove a luz da palavra de Deus. Só a luz da palavra, só a luz das Escrituras. A minha vida não me pertence, mas pertence a Deus. Temos de ter coragem no momento que nós vivemos. Temos de ter ousadia em cada época da nossa história.
A igreja não é intolerante. A igreja não é perseguidora. A igreja é amorosa. A igreja acolhe a todos. Mas a igreja fala a palavra, prega a palavra, ensina a palavra. Essa é a obrigação nossa. O que não está de acordo com as Escrituras não pode ser aceito por nós como igreja do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas o pós-modernismo, que fale o pós-modernismo, mas esse pós-moderno, esse mundo novo, que fere esse mundo novo. Nós somos a igreja da palavra, e existimos pela palavra, e vamos viver pela palavra, de acordo com a graça de Deus e o poder de Deus. E esta é a nossa obrigação. São muitos adversários, mas vamos continuar. E a última coisa que esse texto me ensina, está no verso 8. Deus é a minha salvação, a salvação sobre o seu povo, e sobre o teu povo a tua bênção. Nós somos um povo abençoado por Deus. Aí você pode perguntar, mas por que nós afirmamos que nós somos uma igreja abençoada por Deus? Meus amados, das igrejas históricas, nós somos a única igreja que estamos solidificamente equilibrada em todas as áreas. Em todas as áreas. Faz uma análise histórica do Brasil. Nós somos uma igreja que estamos de forma equilibrada financeiramente e economicamente. Nós não fizemos nenhum absurdo. Nós não fizemos nenhum desmando. Nós temos mantido as nossas vidas. Nós somos uma igreja que aprendemos a medir a água com o fubá. E aprendemos a descobrir o valor do arroz e do feijão nas nossas casas. Aprendemos a sentar na zona rural e comer uma abóbora com pimenta com o nosso povo, com a mesma alegria que comemos qualquer outra comida, porque nós somos a igreja do povo. Nós somos a igreja que andamos com as pessoas, seja as pessoas da favela, seja as pessoas das classe alta. E inserimos no mesmo contexto os letrados e os iletrados, porque nós falamos para o povo de Deus. É isso que faz a igreja presbiteriana ser uma igreja diferente. Uma igreja que tem coragem de criar academias e mandar seus filhos, fazer seus filhos estudarem. Mas é uma igreja que tem ao mesmo tempo a capacidade de fazer seu povo ler. Uma das coisas que mais me alegrou foi a campanha que a Casa Editora fez. Eu que sou um apaixonado pela nossa Casa Editora, quando vi a editora fazendo uma campanha e mais de 8.000 livros, não é isso? Quanto? 80.000 livros. 80.000 livros foram vendidos numa campanha que a Casa Editora fez. Isso mostra que o povo presbiteriano quer se instruir. Mas ao mesmo tempo tem aquele irmão nosso, nossa irmã, lá da zona rural, que nunca teve condições de escola, às vezes nunca estudou, como meus pais nunca estudaram. Aprenderam a ler da Bíblia, mas tinha uma fidelidade restrita e sabia das bênçãos de Deus. E podiam sentar na igreja, podia se alegrar na igreja, podia viver a alegria de ser igreja do Senhor Jesus Cristo, pela glória de Deus, pelo louvor de Deus. A nossa igreja é a igreja do povo. Nós não temos nenhuma separação. Tratamos todos por igual, com todo o respeito. Nós temos nossas posições, que não abrimos mãos delas, porque nós vivemos na bênção de Deus. Deus multiplica o que nós temos, como multiplicou aqui em Cuiabá. Hoje à noite vocês vão ver o templo. Vocês vão ver uma das 7 maravilhas do Brasil.
e você vai ter o coração pulsando de alegria, de ver o cuidado que cada irmão teve. Há poucos dias tivemos um trabalho lá em Salvador. Meus amados, quem não se alegrou com aquele trabalho de Salvador? Tivemos uma executiva abençoada por Deus, tratamos de todos os assuntos, e depois tivemos um dia em que nós tivemos a oportunidade de ter 7 cultos ao mesmo tempo, com 5 pregadores diferentes. Foram 7 horas de culto, 7 horas de culto. Foi uma maravilha. E o povo de Deus lá, presente. 5.000 pessoas presentes. Isso alegra ou não alegra o nosso coração? É um povo abençoado por Deus. É um povo guardado por Deus. É um povo bonito. Olha vocês, como vocês são bonitos. Cada um se sente bem. Todo mundo se veste. Todo mundo se traja. Deus, a sua graça, dá o alimento, Deus dá o vestuário, Deus dá tudo para nós, porque tudo é Ele que faz por nós. Por isso a gratidão nos nossos corações. É uma igreja que cresce na fidelidade. Esse é outro ponto que me alegra o coração. É uma igreja que cresce na comunhão. Meus amados, eu tive o prazer de participar da reinauguração do templo lá em Manaus. Que maravilha, que maravilha. Participei de manhã, participei à noite, mas que coisa bonita ver aquilo que Deus construiu ali em Manaus. Que rapidez. Como aqueles irmãos conseguiram, em tão pouco tempo, reconstruir todo o templo. E colocar o templo para ser usado pelo povo de Deus. E o que mais me chamou a atenção, o que mais me tem alegrado com Manaus, não é simplesmente o templo construído, o templo pronto, é a comunhão que está existindo entre os irmãos. É outra realidade. Eu que conheci os dois lados, convivi com as duas lutas, convivi com 150 anos da igreja, indo lá para tentar organizar o culto, 150 anos, e agora ver aqueles irmãos sentados, conversando, unidos, e a igreja abençoada, a igreja contribuindo, uma igreja contribuindo para outra, coisas que eu nunca pensei em imaginar. Que bênção. Isso é bênção de Deus. Nós somos um povo abençoado, e é isso que fez a reforma. Quando Lutero ficou no momento de crise da vida dele, que todos nós passamos por crises, toda pessoa passa por um momento de crise. Lutero passou por um momento de crise na sua vida. Foi o momento mais difícil da vida de Lutero. Ele estava traduzindo a Bíblia para o alemão. E ele ouvia as notícias da guerra dos camponeses. Era uma guerra fratricida. E aquilo enfraqueceu profundamente Lutero, entristeceu profundamente Lutero. E diante daquele quadro de guerra, ouvindo tudo aquilo, Lutero começou a desanimar de traduzir. Ele achava que devia deixar o castelo e voltar para o dia a dia da batalha. Um dia pela manhã, sua esposa, mulher crente, fiel, Catarina, levantou-se totalmente de roupa de luto. Sentou-se à mesa para tomar um café com ele, e olhou para sua esposa, ele tinha levantado mais cedo. Ele fez uma pergunta banal, mas por que você está vestida assim? Alguém morreu? Alguma notícia? Era guerra, então ele poderia perguntar isso. Alguma coisa aconteceu que você vestiu-se assim? Ele olhou para Lutero e disse: Lutero, o teu Deus morreu. Naquela hora Lutero acordou. Teu Deus morreu. Lutero refez as forças. E a partir daquele momento, ele continuou a sua obra e terminou a tradução da Bíblia para o alemão, que estruturou a língua alemã e deu sentido à reforma. Há momentos que nós precisamos
ter as nossas cabeças levantadas. Há momentos que nós precisamos ter as nossas vidas colocadas em oração, diariamente. Há momentos que nós precisamos descansar nos braços de Deus e dormir em paz. E há momentos que nós precisamos ter força, confiança total, porque nós temos a palavra. E há momentos que nós precisamos dizer: as bênçãos do alto estão sobre nós. Aleluia. Amém.